Tudo bem contigo? Então vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de rede e vamos agora conhecer um pouco da camada de rede, a terceira camada do modelo OSI ou Layer 3. Antes disso, antes de nós conhecermos aí a camada de rede, solta a vinheta de novo. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui com a camada de rede. Qual a definição da camada de rede? Quais são as suas responsabilidades? Bom, a primeira é de transportar o segmento do hospedeiro transmissor para o roteador. No lado transmissor, ela encapsula os segmentos em datagramas. No lado receptor, ela entrega os segmentos à camada de transporte. Então, o transmissor vai gerar ali os segmentos, ele vai gerar os dados brutos, ela vai segmentar e vai encapsular esse segmento em datagramas. Esse encapsulamento consiste em adicionar várias flags e o endereço IP, certo? E do lado do receptor, ela vai pegar esse segmento, vai verificar as flags, a sequência, vai remontar esses segmentos e enviar esses datagramas aí para a camada de transporte. Os protocolos da camada de rede, ela também são específicos delas, né? Existem protocolos de camada de rede, né? Em cada hospedeiro e em cada roteador. E o roteador examina, né, no caso, quando eu tenho aí a atuação de um roteador que só atua na camada de rede, ele vai examinar os campos do cabeçalho em todos os datagramas IPs que passam por ele e direcionar para os seus caminhos corretos. Por isso que ele é chamado de roteador. Ele é o grande, ele é responsável pelas rotas. Então nós temos aqui um exemplo, que é o hostear. O hostear, no caso, é um usuário, né? Ele está utilizando aqui uma aplicação e ele gerou dados, né? Os dados foram definidos ali pela sua linguagem, seu algoritmo, sua criptografia, seu protocolo, sua linguagem para apresentação. É feita a sessão, já foi estabelecida. Quando chega aqui na camada de rede, são inseridos ali os endereços de IP. Esse dado é enviado para a camada 2, depois camada física, chega no roteador, o roteador abre esses dados, desencapsula. Quando falo de encapsular, imagina como se fosse uma cebola. Eu tenho os meus dados, eu ponho uma camada referente a endereços e flags, eu ponho outra camada referente a outras informações, outra camada o MAC address. Então, o roteador ele vai abrir somente a camada que interessa para ele, que é a camada 3. Vai direcionar, vai ver que esse pacote é para o host B, ele vai novamente enviar esse pacote para a camada física, mas agora para a porta específica, e esse dado vai chegar até o host B, certo? Esse é uma das principais responsabilidades da camada 3. Imagina isso acontecendo numa rede complexa, né? Eu tenho aqui um sistema de aplicação gerando dados, colocando aqui uma informação de rede. Essa informação de rede partindo para o meio físico, passa por um roteador, o roteador olha a rede, acha o caminho correto, manda para cá, olha, chega nesse roteador, chega nesse, olha a rede, chega nesse outro roteador, passa para cá, esse roteador está se comunicando com o rádio por esse outro roteador. E por aí vai até chegar esse pacote no sistema final. Então, a gente pode dizer com isso que o endereço IP, que é o endereço que a camada de rede insere o nosso IP, né? Qual é o IP? Qual é o endereço IP? Vocês já devem ter ouvido isso. Esse endereço IP, ele é hierárquico, tá? Por meio dele e por meio de roteadores, eu consigo fazer com que um pacote criado no sistema final H1 chegue no sistema final passando por diversos outros sistemas, olhando o IP
destinando ele para a porta correta, olhando o outro IP, destinando ele para a porta correta. Isso traz a característica de hierarquia do endereço IP. Bom, funções chaves da camada de rede. A comutação, que é mudança, né, chaveamento. Ele move pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador. Pessoal, quando eu falo a palavra roteador, normalmente a gente já lembra daquele radinho que nós temos em casa, né? O roteador wireless, né? Muitas pessoas falam. Na verdade, aquilo ali é roteador também, mas ele é um monte de coisa. Ele é rádio, que é um transmutador, porque ele converte o sinal de rede de fibra ou rede de cabo elétrico para radiofrequência e vice-versa. Ele é um firewall, porque ele tem ali estrutura de firewall dentro dele. Ele é um roteador, porque ele pega as informações da fibra ou as informações do cabo de cobre que veio do operador de internet lá que você contrata e roteia isso para a sua rede interna. Então ele não é só um roteador, ele é um monte de coisa, ele é um Frankenstein. Tá? O roteador que eu digo é só a função do roteador, é só essa, de pegar o pacote que está chegando ali na porta da fibra do seu provedor, mudar o IP dele e mandar ele para a porta correta, que é a porta da sua rede Wi-Fi ou a porta da sua rede de cabo dentro da sua casa. Tá? Então, basicamente, essa função da camada de rede, quando a gente chama aquele equipamento de roteador somente, é até uma coisa assim, é uma função só dele. Ele tem várias outras, ele tem QoS, ele tem DDNS, ele tem várias outras funções embutidas ali. Mas ficou essa história de router, né? Ficou esse negócio. Ele podia chamar outro nome, inclusive. Bom, no caso aí, outra função da camada de rede é o roteamento, determinar a rota a ser seguida pelos pacotes desde a origem até o destino. Algoritmo de roteamento, que é a tecnologia, ali é o protocolo, são as regras estabelecidas para que o pacote chegue de um lugar para o outro. Existem duas regras por salto, né? Menor salto. Antes as redes tinham a mesma velocidade, né? Todas as conexões era x35 ou x25, toda a mesma velocidade. E não importava, era preferível fazer por salto, porque quanto menor o número de saltos, mais rápido seria. Porque o roteador precisa pegar o pacote, ler, fechar e mandar. Então, quanto menor fosse esse processo de pegar, ler, fechar e mandar, mais rápido seria. Então, quanto menor o salto, mais rápido. Só que daí as redes, cada uma tem um link diferente. Tem gente que tem mais dinheiro, compra mais link. Tem gente que tem menos dinheiro, compra menos link. Tem gente que tem necessidade de mais dados, precisa de mais link. Então o link, o estado do link passou a ser o principal também, né? Passar pelos lugares mais rápidos e pelos roteadores mais rápidos também. Então é uma medida que se faz, gera-se um coeficiente e esse coeficiente passa a ser determinístico para a tomada de decisão em redes estado de link, tá? Uma analogia, né? O roteamento é o processo de planejar a viagem da origem ao destino. A comutação é o processo de passar por um único intercâmbio, por exemplo, tá? E como é que funciona a interação dessa questão do roteamento e comutação? Bom, nós temos aqui o algoritmo de roteamento. Ele tem uma tabela de rotas, é como se ele soubesse o caminho para todos os lados e para todo mundo, tá? O roteador, existe uma tabela de roteamento enorme, tá? Consegue identificar todo mundo que está ligado a ele, isso para estabelecer o melhor caminho. Então eu tenho aqui 3, 2, 2 e 1, que são as questões dos links de saída, né? Porta 3. Então para eu alcançar esse pacote, por exemplo, que é o valor do cabeçalho 01111, né? Ele entra por aqui, ele vai ler e vai sair pela porta 2, tá vendo? Então eu consigo, por meio desse processo, realizar as comutações, né? O pacote, o meu datagrama, ele vem com essa informação. O roteador lê essa informação e descobre o melhor caminho para levar ele. Na nossa casa, não acontece isso, porque o nosso roteador só tem um caminho, é o provedor.
Mas você imagina lá no provedor como é que funciona. Todos os roteadores interconectados. Aí você imagina que o provedor está conectado com outro provedor, com outro provedor, com outro provedor, com outro provedor. Né? Aí sim isso funciona de uma maneira extremamente eficiente. E como é que se estabelece a conexão? Né? Ela pode se estabelecer por ATM, por Frame Relay, por X25 antigos, né? Antes do fluxo de datagrama, 2 hospedeiros e os devidos roteadores estabelecem uma conexão virtual. Né? Eles praticamente fecham uma conexão virtual, estabelece uma sessão e ali depois acontece ali a troca de dados. Os roteadores são envolvidos, o serviço de conexão da camada de rede e de transporte são ativados, né? A rede entre os dois hospedeiros e os transportes entre os dois processos. Então é como se todo mundo, antes de começar a conversar, estabelecesse assim, olha, eu falo português, você também? Também, então fechou. Olha, eu falo nessa velocidade, você consegue ouvir nessa velocidade? Consegue. Ah, não, você está falando muito rápido, diminui a velocidade, entendeu? Então eles começam a entrar em uma situação ali para fechar a conexão, tá? E serviços de conexão e sem conexão? São redes de datagrama provém serviços sem conexão na camada de rede. Por exemplo, um protocolo que não tem conexão, o DP, simplesmente manda endereço, não fecha, simplesmente vai e foi, perdeu, perdeu. Redes de circuito virtual prevêem serviços de conexão de camada de rede, análogo aos serviços de camada de transporte, mas serviço hospedeiro-hospedeiro, sem escolha, a rede provê um ou outro e implementação no núcleo. Né? Então, são serviços que, dependendo da situação, eu preciso ou não de fechar essa conexão virtual. E redes de datagrama? Não existe estabelecimento de conexão na camada de rede, os roteadores não existem em estados sobre conexões fim a fim, o conceito de conexão não existe na camada de rede, pacotes são encaminhados pelo endereço do hospedeiro de destino e pacotes para o mesmo destino podem seguir diferentes rotas. Então, nessa estrutura de não conexão é o que a internet utiliza. Simplesmente eu não fecho conexão, eu simplesmente mando o pacote. Sei lá para onde que vai. Alguém vai pegar esse pacote e vai direcionar esse pacote para o seu destino. Né? Essa é a ideia da estrutura de conexão que não é fim a fim. Né? Eu não defini um caminho, eu simplesmente mandei. A própria estrutura vai se adequando, vai lendo esse pacote para chegar até o seu destino. Então, olha lá, a rede, né, envia os dados, bate nesse roteador, bate nesse, vai até o pacote ser recebido. Às vezes ele pode até acontecer de receber várias versões do pacote. Tá? Duas funções chaves do roteador. Executar algoritmos de protocolo RIP, OSPF ou BGP. Comutar os datagramas de link de entrada para link de saída. Então a porta de entrada está aqui, porta de entrada está aqui. O elemento de comutação, processador de roteamento, porta de saída, porta de saída. E, por fim, funções de porta de entrada, né? Determinação de linha, camada física, recepção de bits, que cuida dessa questão de camada de enlace e tudo mais, o processamento de enlace, protocolo de encapsulamento. A comutação ocorre de forma descentralizada, né? Dado o destino do datagrama, procura a porta de saída usando a tabela de comutação na memória da porta de entrada. O objetivo é completar o processamento da porta de entrada na velocidade da linha e ocorre aqui o acesso ao elemento de comutação. Pessoal, essas são algumas definições muito rápidas aí e bem práticas, resumidas da camada de redes, né? Então, o objetivo principal é nos atentar ao que realmente vai nos importar mais, que é o endereçamento utilizado pela camada de rede, no caso o IP. Né? Então, na próxima aula aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse endereçamento e realizar algumas atividades de endereçamento IP. Tá ok? Muito obrigado.